nos nutre, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, para as crianças, para que esse lá em cima, Senhor, seja com os seus professores, Senhor. Direciona, Pai. Tudo seja, Senhor, sempre para a glória e honra do teu nome, Pai. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. E enquanto isso as crianças vão subindo aí para a salinha. Sentados mesmo, irmãos, vamos ali manter nossas Bíblias abertas no Evangelho de João, capítulo 2. Estarei hoje, irmãos, iniciando uma série de 8 sermões. E nós estaremos vendo os sinais da verdadeira identidade de Cristo segundo João. Não serão sequenciais, porque senão eu vou pregar aqui 2 meses seguidos e vocês não vão suportar, né? Mas a gente vai seguir uma sequência, eu vou seguir uma sequência, e esse é o primeiro sermão de 8, né, lá no Evangelho de João. Eu estava, confesso, irmãos, que eu estava com saudade do culto, viu? Porque a última vez que eu preguei, vocês lembram? A última vez que eu preguei aqui, estava olhando ali no celular, mas, cara, 20 de agosto. Foi a última vez que eu preguei aqui na igreja no domingo. Ninguém pode dizer que eu tenho sido no culto. Pode dizer que só Jonathan prega 20 de agosto. A gente já está finalzinho de outubro, né? E eu peço perdão aos irmãos, porque eu prometi a vocês que pelo menos 2 vezes no mês nós estaremos pregando. E nós vamos tentar fazer isso, porque teve festividade, teve aí os convites que eu fiz aos amigos, né? Adriano Francisco, Zegas e outros irmãos aí ficou complicado. Mas a gente vai reajustar essa situação para que pelo menos 2 vezes no mês nós estejamos pregando, porque a igreja precisa ter contato com o pastor, né? Como é que eu venho saber quem é o pastor dela assim? Nunca escuto o pastor falar. Tem igreja por aí que o pastor não prega, não, eu. Mas aqui tem que pregar. Aqui na República tem que pregar. Acharam João 2, verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É sobre esses sinais, irmãos, que nós estaremos falando nessa série de 8 sermões. E nós iremos ver 8 deles. Alguns teólogos falam que João apresenta 7 sinais, outros dizem que ele apresenta 8. E para abranger de uma forma mais completa, devemos fazer isso. E como esse é o primeiro de 8 sermões, eu preciso fazer algo que eu não farei nos outros, que é apresentar o Evangelho de João para os irmãos. É interessante o Evangelho de João que o evangelista João, ele não é citado no livro. Tá? Ele não é citado no livro. Em nenhum momento na palavra aqui no Evangelho de João, o nome de João aparece. E aí muitas pessoas perguntam: se não aparece, como é que vocês sabem quem foi João que escreveu? É interessante que Irineu, né, que é um dos pais da igreja, viveu do ano 130 até o ano 200 depois de Cristo. Ele foi discípulo de Policarpo.
E Policarpo ele viveu do ano 70, o ano da destruição lá de Jerusalém do templo, do ano 70 até o ano 160. E Policarpo foi discípulo direto de João. Então veja, Irineu foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo de João. E eles diziam, e eles falavam que o João ele foi o autor desse evangelho. E isso foi afirmado por eles e era aceito dessa forma em toda a região. Eles também confirmam, né, que João ele morreu em avançada idade e ele foi sepultado em Éfeso. A gente sabe, né, que João ele ficou exilado em Patmos pelo imperador Domiciano por volta do ano 95 depois de Cristo, mas ele após falecer, ele foi sepultado não em Patmos, mas sim em Éfeso. E o evangelho de João ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Nós temos os evangelhos sinóticos, que são os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, que eles aparentam possuir a mesma fonte, que muitos teólogos chamam de fonte Q. E essa fonte faz com que eles abordem praticamente os mesmos temas, porém com uma perspectiva diferente. E muitas das pessoas questionam como é que eles podem estar falando da mesma história de três formas diferentes. E eu digo a você, é muito simples. Basta nós irmos para uma viagem e ao retornarmos dessa viagem, eu pegar um papel e uma caneta, você também, um terceiro amigo também. Eu garanto a você que o meu resumo da viagem será diferente do seu e o dele será diferente do terceiro. E isso não quer dizer que nós não fomos viajar juntos. Nós fomos viajar juntos. Mas o nosso jeito de enxergar as coisas, de contar as mesmas histórias, são diferentes. Não tem como nós fazermos o mesmo texto idêntico, a não ser que sejamos falsários e estejamos copiando o texto do coleguinha, como alguns incrédulos faziam na escola, na prova de redação. Porque na regra do Senhor ninguém fila na escola, ninguém coloca colinha na borracha, ninguém coloca nada no estojo, nem risca a mão nem as pernas. Vejo pessoas desconfortáveis a olhar para o pregador nessa noite, mas eu sei que vocês não fazem isso. Isso prova a veracidade das Escrituras. Isso prova a divina inspiração das pessoas que são testemunhas oculares e que passam a descrever a história que eles viram de acordo com a perspectiva deles. É interessante também dizer que o nome de João, apesar de não aparecer por talvez humildade, ou talvez porque João não julgava necessário dizer que ele fazia parte daquela história, porque todos sabiam que ele fazia parte dessa história. Dessa forma, a gente observa que João, ele usa um outro título, porque para ele, os leitores originais, as primeiras pessoas que leram o Evangelho de João, saberiam que era ele, e ele falava do discípulo amado. Por isso que João é chamado daquele discípulo do qual Jesus ama. Aquele discípulo a quem Jesus amava. E a gente vê isso em várias passagens. Eu poderia citar aqui João 13, 23, 19, 26, João 20, verso 2, João 21, verso 7 e também o verso 20. E ele não citar o próprio nome reflete aí a humildade dele. Porque ele via que não precisava disso. Sabe aquela pessoa que é muito boa e chega e tem que dizer, olha, eu sou bom. Né? Eu costumo brincar lá no quartel quando eu vejo o pessoal fazendo isso, né? Sempre chega lá, nossa gente, eu sou muito desenrolado, eu sou uma pessoa perfeita, fulano trabalha mal, mas eu trabalho bom. Eu digo, só falta humildade. Às vezes está faltando um pouquinho da humildade. E aí, irmãos, a gente vê que João, ele não precisava se intitular. E ele se coloca como aquele a quem Jesus amava. Isso mostra aos leitores que ele está ali celebrando o relacionamento dele com Cristo. Ele tinha um relacionamento diferente com Cristo. E ele está celebrando aquilo, ele está denotando algo de especial, algo que ele tinha mais. João, ele era irmão de Tiago. Havia dois discípulos com o nome de Tiago. E João era irmão de um deles. Esse Tiago, e também o João, claro, por serem irmãos, eles eram filhos de Zebedeu. A gente encontra essa informação em Mateus 10, 2 ao 4. E Jesus também o chama de forma carinhosa. Eu não sei se de forma jocosa, acho que não. Jesus não dava apelido de ninguém, não dava? Eu sei que Jesus chamou ele de filho do trovão. Eu não sei se
se era apelido para brincar e fazer bullying. Eu não acho que Jesus era desses. Talvez seja uma conotação elogiosa, né? Trovão é uma coisa que estronda, trovão é uma coisa que fez Maurício, né? Eita, Maurício chegou. E Jesus chamava tanto João como Tiago de filhos do trovão, lá em Marcos capítulo 3, verso 17. A principal tese do livro de João, o principal motivo dele escrever, está lá no capítulo 20, verso 31, quando ele explica o porquê ele está escrevendo aquele livro. Ele não está escrevendo por qualquer coisa. E lá no verso 31 do capítulo 20 de João, nós vemos que ele fala que está escrevendo aquele livro para que nós venhamos crer em Jesus, para que nós creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo nós tenhamos vida em seu nome. Glória a Deus. Só é possível ter vida através do nome de Jesus. Não há outro caminho, não há outra rota, não há outra opção. Vida eterna, vida plena, somente em Cristo. O mundo tenta mostrar outras opções. O mundo tenta mostrar outras possibilidades. Outras religiões tentam traçar outros caminhos. Tem uns até que defendem o suicídio como motivo para se ter salvação. E até dizem que do outro lado você terá algumas virgens para lhe servir. Eu só não vou dizer que é muçulmano, porque vai que aparece um homem-bomba aí na frente, né? Mas eles pregam dessa forma. Eita! E está gravando, vê? Se eu responder processo, a culpa é dos midianitas, do nosso povo das mídias. Mas eles pregam isso, né, irmãos? Vá, suicide, vá, faça uma coisa honrosa. Quem não aceitar lá merece morrer. É impuro. E você pode suicidar, se exploda, literalmente. E você, no paraíso, você terá virgens, não sei quanto, mas tem um número aí, não lembro, mas tem um número de virgens que irá lhe servir. Aí machista é o cristianismo. Nunca foi. Jesus sempre defendeu as mulheres e as amou. É interessante aqui, irmãos, que no texto que nós lemos, alguns teólogos brigam e discutem sobre o início da obra de Cristo, porque os evangelhos sinóticos, eles não falam, principalmente dessa passagem que nós lemos. E João fala que essa passagem foi o primeiro milagre. Se alguém me perguntar, a partir de hoje, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi esse. E eu acho muito interessante, porque isso aí já anula um bocado de evangelho apócrifo. Se você andar por aí nas bibliotecas da vida, você vai ver um bocado de evangelho apócrifo. E eles contam um bocado de história de carochinha, como por exemplo um passarinho que Jesus mata e depois vai lá e ressuscita, como se aquilo fosse um milagre de Jesus. Isso Jesus criança, né? Fazendo maldade. Vou matar o passarinho. Eita, vou ressuscitar ele agora. Mentira, irmão, heresia. Porque João, inspirado por Deus, discípulo a quem Jesus amava, disse que o primeiro milagre que Jesus operou de forma pública foi a transformação da água em vinho. Então tudo que vier antes disso aí não procede, não vem de acordo com a palavra de Deus. É heresia. Não se agarre com esses livros apócrifos, você vai se embaraçar. E a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E alguns livros sobre evangelhos sinóticos falam que Jesus começa lá na Galileia, operando com seus milagres, né, conversando com as pessoas. E a gente vê isso lá em Marcos 1,14 e em Mateus 4,16. Em Caná da Galileia ocorre o primeiro milagre. Mas João fala que antes de Caná da Galileia, antes de ter o primeiro milagre, Jesus já operava e já trabalhava, e aí não está em cronologia, mas o capítulo 3 e 4 de João fala de Jesus conversando com pessoas, falando e anunciando o reino, para Nicodemos, por exemplo, na Judéia, no capítulo 3, e também operando na Samaria, antes da Galileia. E aí, um texto, alguns teólogos dizem que o texto não está em ordem cronológica. Isso é coisa de teólogo, porque eu queria perguntar, onde foi que vocês viram o calendário de João? Dizendo, o capítulo 1 foi tal data, o 2 foi tal data, o 3 e tal data. Mas tem aqueles que defendem que eles estão fora de ordem cronológica. Eu não consigo enxergar isso como um leigo que sou, lendo a Bíblia de forma simples, com meus olhos que já estão precisando de óculos, igual de muitos de vocês, para poder enxergar. Eu não consigo ver isso, mas eles falam dessa forma. É interessante destacarmos, irmãos, que a principal mensagem de João é de que a salvação vem de Cristo, porque Ele é a fonte da vida. E este é a tese que eu gostaria de trazer para o sermão de hoje, que nós vamos falar de Jesus transformando água em vinho, mas não é somente um milagre que eu quero expor para vocês.
Eu quero mostrar a vocês que Cristo ele é a fonte da vida. Cristo ele é a fonte da alegria. E é interessante que após 3 dias em que ele se encontrou com Natanael lá na Galileia, ele foi chamado para um casamento, havia um casamento. E eu acho muito interessante esse primeiro verso, porque ele fala que a mãe de Jesus estava lá. E por que tu acha isso interessante, Jonas? Vou lhe explicar. Quando aparece um menino aqui assim na igreja novo, né? Criança, a gente pergunta, é filho de quem? Por quê? É um menino, vou dar um exemplo, Zezinho, filho de João. Porque João é a referência. É Zezinho que é filho de João. Quando fala João eu conheço. Agora eu sei quem é Zezinho. É Zezinho, filho de João, a referência. Mas aqui no texto, o verso 1 diz que é Maria, a mãe de Jesus. A referência não é Maria. A referência é Jesus. A mesma coisa de Zezinho. Zezinho, filho de João. Maria, mãe de Jesus. Se inverte. A ordem da coisa se inverte, mostrando que a preeminência não é de Maria, mas é de Jesus. Conhecido aqui é Jesus. Aí quando dizem Maria, mãe de Jesus, de Jesus. Então agora eu sei quem é Maria, por causa de Jesus, não por causa de Maria. Eu acho lindo aqui, porque a identidade de Cristo já começa a ser traçada por João logo no começo do texto, quando ele apresenta um dos primeiros sinais. Esse é o primeiro sinal de hoje que nós vamos ver. Logo no começo ele já está dizendo, não é Maria. A preeminência aqui é de Jesus. A autoridade quem tem é Jesus. É Jesus que tem poder, não é Maria. Glória a Deus. E continuando, irmãos, a gente observa que Jesus ele foi convidado junto com os discípulos dele. Como eu queria que o departamento de evento tivesse todinho aqui. Eu não sei quem era o líder do departamento de evento daquele casamento, mas tinha gente organizando, tanto que a palavra fala do mestre de sala. É aquele que toma conta, né, da ornamentação, da comida, do buffet, de tudo. Alguém teve a brilhante ideia, minha mãe, de dizer, vamos chamar Jesus. Tem teólogos que dizem, é um casamento de parentes. Mais uma vez eu vou dizer, é ideia de teólogo. Eu não vou colocar na minha conta, porque o texto não diz isso. Mas tem gente que estudando diz, eram parentes, porque só se chamavam parentes para a festa. E Maria estava lá, então a família de Jesus estava lá. Por conta disso chamaram Jesus. Eu não sei se tem a ligação familiar ou não, eu sei que alguém teve uma brilhante ideia. Convidar Jesus. Glória a Deus. Convidar Jesus, meu irmão, é um ótimo negócio a se fazer. Olha, quando a gente convida Jesus, as coisas mudam. Ontem eu estava preparando um sermão de noite, aí eu saí do quarto correndo, comecei a rir na frente de Tita. Eu disse, Tita, eu não acredito não, que eu já preguei esse sermão umas 3 ou 4 vezes. Esse sermão eu já preguei várias vezes, irmãos. Mas eu nunca parei para ver o verso 2 dizendo, em convidar Jesus. Meu irmão, convidar Jesus é extremamente importante. Convide Jesus. Às vezes a gente não quer convidar Jesus para coisas simples. Coisas simples, como tomar um café da manhã. Vou tomar um café da manhã, Jesus vem comigo. Vou almoçar ali, Jesus vem comigo. Vou fazer compras, vou ao mercado, Jesus vem comigo. Ô, minha irmã, é tão importante Jesus vir comigo. Glória a Deus. A gente não fala com Cristo como quem se relaciona com um amigo. Parece que a ficha, Jesus, tem gente, o jovem não vai saber o que é ficha. Como é que eu vou explicar o leilão agora? Parece que a ficha só cai quando entra na igreja no domingo de noite. Ele diz, Jesus está aqui, eu vou conversar com ele. Aí se ajoelha para falar com Cristo. Parece que a gente só lembra que temos um amigo chamado Jesus na igreja, mas precisamos convidá-lo a todo instante. Vai entrar no ônibus, Jesus, vem comigo. Vai atravessar a rua, Jesus, eu não estou te vendo, mas pega na minha mão e atravessa comigo, como um filho atravessa com o pai. Glória a Deus. Jonas, eu vou viver
talvez eu reclamasse menos. Se eu escolhesse chamar Jesus na hora de ir para um lazer, talvez eu nem pecasse, porque quando passasse a cerveja ou algo que eu não deveria olhar, eu lembraria que Jesus está ali porque eu chamei Jesus. Meu irmão, se você chamar Jesus, Jesus vai. Ele vai. Glória ao teu nome, Deus. Aprenda a chamar Jesus, a convidá-lo para as coisas simples da tua vida. Porque quando chegar os momentos importantes, decisivos, Jesus vai dizer: meu filho, nem precisa tu chamar, porque eu já estou contigo nesse negócio. Quando for para a mesa de cirurgia, Jesus vai estar contigo. Quando for para a entrevista de emprego, Jesus vai estar contigo. Quando for para tomar decisões complexas, o Senhor Jesus estará contigo. Nos momentos difíceis de crise, onde o irmão esteja à sua frente, acredite, o Senhor Jesus estará contigo e não deixará que nenhum mal chegue à tua tenda. Convide Jesus. Chame Jesus para esse negócio, porque Ele resolve. Mas Jonas, talvez eu esqueci de chamar Jesus. Porque você não pregou isso antes, eu teria chamado antes. Eu tenho algo para te dizer nessa noite, e Ele manda te dizer: ainda há tempo. Ainda há tempo para chamar Jesus e Ele resolve. Chama Jesus para a tua conta bancária, chama Jesus para as tuas finanças, chama Jesus para a tua saúde, chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para o teu negócio, chama Jesus para o teu casamento, chama, porque ainda dá tempo. Ideia brilhante. Convidaram Jesus para a festa. Não se esqueça, meu irmão. Eu montando esse sermão, eu disse: Jesus, eu queria pregar só o verso 2. Mas eu tenho que falar do resto da história. Mas por mim eu só ficava no verso 2. Porque tem gente aqui que está precisando convidar Jesus. Glória a Deus. Tem gente aqui que está dizendo: Deus, parece que não vale a pena. Deus, parece que nada dá certo. Deus, parece que tudo em vão. Eu te digo, é porque está faltando chamar Jesus. E você está dizendo aí: mas eu chamei. Chamou não, foi da boca para fora. Você não confiou nele e você não obedeceu a ele. Porque quando chamaram Jesus para a festa e chegou a hora de agir, obedeceram tudo o que ele mandou fazer. Glória a Deus. Mas Jonas, eu chamei. Não é para ser de lábios, não é para ser da boca para fora, é chamar crendo e confiando, porque Ele resolve. Ele faz o que ninguém pode fazer, e eu vou te mostrar aqui no decorrer da história que Ele faz o que os outros não podem fazer. Maria, não sei se querendo antecipar os fatos, chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Se eu fosse Jesus, eu diria: e o Kiko? Kiko? Ela não teria visto Chaves. Kiko tem a ver com isso. Mas Jesus não era mal educado feito eu. Não, é, só me educou bem. Só educou bem. Papai também educou, tem um cinto lá em casa abençoado. E a vara e o cajado me consolou várias vezes. Glória a Deus. E nem por isso eu fiquei um crente revoltado nem mimizento. Amo os meus pais. Glória a Deus. Pais, corrijam seus filhos. Eles vão lhe agradecer mais na frente. Glória a Deus. Vão lhe agradecer. E algumas traduções dizem que Jesus, ao receber a notícia de que acabou o vinho, ele se vira para Maria e diz: mulher, que tenho eu contigo? E é interessante, irmãos, porque as traduções bíblicas, elas variam de dois tipos de textos diferentes. Uns são aqueles manuscritos mais antigos, chamados textos críticos, que eles são mais antigos e ninguém sabe se são antigos, porque são bons, porque era ruim e ninguém queria eles. Porque defender que uma coisa é boa por causa do tempo é uma falácia. O que é falácia, Jonas? É uma frase que parece verdade, mas é mentira.
Tipo, você pegar um produto, né? Marca muito bonito, fala muito isso. Olha aqui, Forever, um exemplo. Eita. A empresa, fulana de tal, outra. Não tem processo. Tem que parar com esse negócio de filmar, que vai vir. Por isso que Tiago fala, eita, membro ruim de controlar. Pequenininho, vai dar problema, a língua. Irmãos, você pega uma empresa e diz, olha, tem 50 anos no mercado, tem 70 anos no mercado. E o que é que tem? Pode ser 50, 70 anos, não tem coisa ruim. Isso não quer dizer que é bom, não. Tempo não quer dizer que é bom. Não tem nada a ver com isso. E tem manuscritos que talvez eles ficaram preservados e guardados porque a tradução era tão ruim, a cópia era tão ruim que eles esconderam. Não pega aquele não, aquele é ruim. Aí ficava lá. Aí conservou. Já os textos mais modernos são os que chamamos de textos majoritários. É o que a gente chama de cópia boa. São os mais novos. Cópias majoritárias porque todo mundo fala daquele jeito. Como se compara os manuscritos, vê que eles têm muitas semelhanças. É interessante, irmãos, que a NA e a NVI, né, são traduções que muitas pessoas usam aí, seguem aí os textos mais antigos, o crítico. A Bíblia que eu utilizo e que gosto de ler muito, NA é texto crítico, é manuscrito antigo. Mas eu não vou dizer a você aqui que a NA é a melhor do mundo, nem que a NVI é a melhor do mundo, porque o texto é antigo, porque isso é uma falácia. Mas segue os manuscritos mais antigos e não os majoritários. Porém, há métodos de interpretação. Por isso que a gente vê tanta tradução diferente. A gente diz, meu Deus, por que aquele verso fala aquilo e aquele ali fala de outro jeito, tradução diferente? Uns seguem uma tradução de equivalência formal e outros de equivalência dinâmica. A equivalência formal, ela traduz palavra por palavra. Um exemplo muito interessante que eu vejo o pastor Hernando Lopes dando é o sobre entranháveis amores. Não é? Quando ele fala que a palavra de Deus nos manda amarmos uns aos outros com entranháveis sentimentos de amor. Entranháveis vem de entranhas, de tripas, porque traduziram com equivalência formal, palavra por palavra. E aí você diz, isso aí é bom, se você gosta de amar com as tripas, bom. Porque, imagina você, irmãos, olha, não sei se você está nessa fase aí de paixão. Natan? Não. Quando vê de longe esse chegando, não dá aquele friozinho na barriga, não. Eu ainda hoje sinto isso. Ainda hoje eu sinto isso. Quando minha mulher chega na casa, eu digo, rapaz, dá aquele friozinho na barriga, eu digo, vou abraçá-la. Aí vocês estão perto, ela fica com vergonha, não faço nada, por culpa de vocês. Mas eu queria abraçá-la. Ninguém mais fala, ninguém abraça, irmão, não fala mais isso na igreja. O Covid acabou com isso, irmão, que era a oportunidade que eu tinha para abraçar minha esposa. Mas, né, entranhável, amor, é aquele que dá aquele friozinho na barriga. Mas quem aqui ama com as tripas? Fala a verdade. Ninguém, mas a gente ama com quê? Com nossa mente, né? Mas aí, poeticamente falando, o coração. Aí vem a equivalência dinâmica, que não é interpretar palavra por palavra, é igual não, é dizer o sentido. Quando fala entranhável amor, está falando o amor do coração, algo profundo. Então amem uns aos outros com amor que vem do fundo do coração de vocês. Aí quem está mais perto do original? Quem está mais perto do quem é mais fiel? A dinâmica. Porque está falando realmente o sentido que o autor queria dizer. O autor queria que você amasse de todo o seu coração, com todo o seu interior, algo genuíno que vem de dentro de você. Mas para ele se amava com as tripas, não com o coração. Aí ele falou entranháveis amores. Isso é o que dá a diferença em tradução, mas o sentido no final é o mesmo. E tem gente que fica brigando aí por causa de tradução. Mas realmente, aquela tradução que Renato usa aqui no roteiro. Renato tá aí, cara. Aquela tradução, Renato, só misericórdia. Não muda. Como é aquela? É qual, Renato? É NVI, né? Pronto, irmão, não usem. É mesmo, estou brincando, irmão. É tradução boa. Mas isso é o que dá essa diferença de tradução. E talvez no seu livro aí, na sua Bíblia, talvez Jesus tenha chamado mulher, né? Algumas traduções têm mulher. E dá uma conotação que Jesus estava dando uma cutucada em Maria, com ignorância. Como é que a mulher vai falar? Jesus acabou ouvindo. Mulher, quem tem eu contigo? Meu Deus do céu, que filho brabo. Que Jesus ignorante é esse que não respeita a mãe?
Mas não, irmãos, é uma questão de tradução. A NAA traduziu de forma dinâmica. O original está lá, mulher. Mas ele traduziu como um título. E William MacDonald disse que uma palavra que seria interessante para traduzir, de acordo com o que nós temos hoje, seria a palavra dama. Quando Jesus fala mulher, ele está se referindo a dama ou senhora. É um título de respeito. Jesus não estava ofendendo a mão, ele estava utilizando ali um título de respeito, como senhora, primeiro, mulher, ele está dizendo senhora, minha dama. É isso que ele está dizendo, ele não está sendo arrogante, nem ignorante. E ele fala, olha, o que é que eu tenho contigo? O que tenho eu contigo aparece algumas vezes na Bíblia, e sempre que aparece, ela tem uma conotação de o que nós temos em comum. O que tenho eu contigo é o que a gente tem de comum. Natal, o que eu tenho de comum? O que eu tenho contigo? A gente tem a mesma fé. A gente tem muitas coisas parecidas. É isso que nós temos de comum. O que tenho eu contigo? O que é que nós temos de comum? E quando Jesus pergunta isso para Maria, uma mulher, o que é que eu tenho contigo? Então, o que é que eu tenho de comum contigo, Maria? E a resposta correta seria nada. Porque Jesus, como nós vimos no domingo passado, ele não herdou sequer a natureza pecaminosa de Maria. Porque o Espírito do Senhor a envolveu. Envolveu isolando Cristo de qualquer natureza pecaminosa. Não se engane, Maria pecou, viu? Sincero para você que Maria nunca tinha pecado, ela roncava ao dormir. Ela incomodava José. José só queria paz dentro de casa. O moído era o mesmo, porque mulher é igual, muda só o endereço. Eita, Jesus. Não, isso é os teólogos que falam, não sou eu não. Foram eles que falaram. Mas observe, o que eu quero dizer com isso, para facilitar o entendimento, é que Maria era uma mulher como as outras. A diferença é que ela foi bem-aventurada, porque ela foi escolhida para aquele propósito. Mas ela era pecadora. Ela comia arroz e feijão e farinha. Não sei se eles comiam isso lá naquela época. Mas elas comiam coisa desse jeito. E aí, irmãos, nós vemos que Jesus disse que não chegou a hora dele. E aí os teólogos mais uma vez aparecem de forma brilhante e dizem, essa hora que Jesus estava falando era a hora da crucificação, era a hora do Calvário, onde ele ia resolver tudo. Aí eu fico pensando, eu digo, tá bom, bonito, gostei, boa explicação. Mas aqui, quando chega no verso 11, João diz, ele manifestou a sua glória. Tudo bem, vai manifestar a glória no Calvário? Vai, mas também manifestou em Caná da Galileia. Ele manifesta a glória dele naquele lugar e todos os discípulos creem. Eles acreditam, estavam começando a andar com Cristo e passam a crer, desenvolver a fé em Cristo. Outra coisa importante que temos que destacar: Maria queria dar um empurrãozinho no ministério de Jesus, mas Jesus mostra que João quer destacar essa identidade dele, que Jesus não estava subordinado a Maria, que quem direcionava os passos de Cristo não era Maria, mas sim Deus Pai. Era o Deus Pai quem fazia o cronograma de Cristo no ministério. E ele fazia a vontade do Pai em todos os momentos, não a vontade da mãe. É importante destacar uma dessas coisas, irmãos. Para você que sempre foi crente, talvez isso seja muito normal e simples de entender. Mas para quem vem do mundo católico, isso é um choque. Quem vem do mundo católico romano, isso é algo difícil de se entender, mas está claro aqui nas Escrituras. João está deixando claro, não é Maria quem direciona Jesus. Jesus é direcionado pelo Pai, ele faz a vontade do Pai, porque ele é Deus e não está subordinado a Maria. E continuando, irmãos, eu sempre que leio esse trecho, me parece que ficou faltando João escrever alguma coisa aqui. Eu queria perguntar a João, o que faltou aqui? Porque no verso 4 ele diz: mulher, que tem eu comigo? Ainda não chegou a minha hora. Aí no verso 5, que parece ser algo contínuo, Maria chega para os servos e diz: vão lá, faça tudo o que ele disser. Mas o combinado não foi, não chegou a hora. O combinado não foi, eu não tenho nada contigo. Aí o verso 5 parece que é agora, Maria. Manda os servos vir que eu vou resolver.
faltou alguma coisa aqui, irmãos, que a gente não sabe. Talvez tenha se passado dias entre o verso 4 e o verso 5, porque não pense que o casamento dos judeus, eles eram igual aos nossos, que começava de 7 da noite e de 10 horas o rapaz da crepe queria ir embora. Não tinha hora para acabar não, meu amigo. Eram dias de festa. E era muita festa mesmo. Era tanta festa, tanta coisa boa, que diziam as coisas melhores vêm primeiro. Por quê? Para o pessoal degustar, o pessoal sentir o cheiro do vinho, o cheiro da comida, o sabor. As coisas melhores servem primeiro. Depois que todo mundo já estiver enjoado, depois que todo mundo já estiver bêbado, aí você serve as coisas ruins, porque o pessoal já vai estar com o paladar meio americano, não sabe nem mal o que comeu, vão achar tudo bom. Bisu. Quando receber a visita em casa, o melhor primeiro, depois que ele tiver bem farto, você bota aquele galeto que ficou do domingo na geladeira, porque ele vai comer quando se esquenta ali, está tudo certo, nem vai sentir o gosto da geladeira, porque você já deu outras coisas para ele comer. Só não faça isso com o pastor. E quando Maria diz, façam tudo o que disser, os serventes obedecem. E Maria pede para que elas obedeçam a Cristo. Isso é importante, irmãos. Temos que obedecer a Jesus e somente a Cristo. O direcionamento vem dele. E eu sei que Deus já falou para alguém aqui nesta noite que tem que convidá-lo. E se você convidar, entenda que neste casamento, nesta festa, que você está convidando ele, você vai ter que obedecer. Jesus pede para que eles peguem 6 potes de pedras. Talvez em algumas traduções tenham talhas. Tem outras traduções que falam que essas talhas, né, esses vasos de pedra, comportavam de 2 a 3 metretas. Né? Uma metreta equivale ali a 40 litros, então 2 a 3 iria de 80 a 120 litros, mas eu amei a tradução da NA. A NA acabou com esse problema de 80 a 120 e disse 100 litros, e mudou no texto. Os potes de pedra lá, comportavam 100 litros, ponto. Eu vou seguir o que o rapaz da NA disse, porque se tiver errado, Jesus, está na conta dele. E Jesus vai cobrar dos mestres no final. E ele colocou aqui 100 litros. Eram quantos potes? 6 potes. Você lembra que lá, em Caná da Galileia, que era um local alto, era alto. Caná da Galileia era um localzinho alto. Eita, a hora já foi, nem vi. Vou acabar. Foi bom, irmão. Eu pensei que estava na introdução. Era alto. Não tinha eletricidade para tu ligar a bomba não, viu, João? Ligar a bomba para água, né? Não tinha. Com pesa? Tinha não, irmão. Com pesa lá não. Porque é muito fácil a gente olhar assim, não, nem o céu foi lá, pegou um balde não, irmão. Era um pote de pedra. Era uma talha que já era pesada. Ligou a torneira, 100 litros. Meu irmão, você pega um garrafão de 20 aqui na igreja, ou chama de água, não é muito peso. Aí quer que o diácono vá trocar a água, porque 20 litros é muito pesado, mas ele pegar um pote de 100, que era de pedra, já tinha o peso dela. E esses potes, eles serviam para a purificação. E essa purificação, irmãos, segundo Marcos 7,8, eram tradições de homens. Marcos 7,8 diz: porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição de homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Eles se purificavam, lavavam as mãos, lavavam os pés, o rosto com aquelas águas. E Jesus pega o mesmo pote, aquele pote que estava servindo para o cumprimento de uma lei humana, o peso de uma lei humana, para dizer: eu agora vou usar para mostrar a vocês que o ministério da salvação está se iniciando um novo tempo aqui em Israel. Glória a Deus. Não era mais os potes que seriam utilizados para a lei, mas seriam potes que seriam utilizados para a manifestação da glória do Salvador. O vinho no Novo e no Velho Testamento simbolizava a alegria. Só que não existe alegria sem Cristo.
Mas outras eu vejo meu vizinho todo final de semana tomando cerveja, bebendo churrasco com massa, aquele brega chato, não sei nem se usa mais brega, outra música aí, né? Tá sempre lá feliz, tá não, irmão? Quando acaba o álcool, quando acaba a carne, quando a fumaça apaga, o fogo se apaga, que ele tranca a porta e vai para o quarto dormir, ele não tem a mesma alegria que você. A grama dele pode parecer estar mais verde, mas fruto mesmo quem tem é você, e fruto do Espírito. Glória a Deus. Alegria verdadeira vem de Jesus. Glória a Deus. Aqueles homens naquela festa estavam com o vinho, se alegrando com o vinho, mas vinho bom mesmo quem faz é Jesus. E é interessante que Isaías, no capítulo 25, do verso 6 ao 9, ele fala que o Senhor dos Exércitos proporcionaria em Israel, nos montes de Sião, festas com vinhos envelhecidos. Eu não sou especialista em bebida alcoólica, nunca bebi, nunca gostei disso. Mas se você, na sua vida pregressa, não recorde com alegria, tenha vergonha e constrangimento. Se na sua vida pregressa você era daqueles que no Réveillon tomavam uma champanhe, né? Irmão, Réveillon pode sair do culto e ia tomar uma champanhe, tomar um vinho. Você deve saber. Eu fico impressionado com a cara de vocês que falam, não é o Espírito Santo está revelando, não. Eu estou só chutando. Não fico com medo, não. Não vou botar a mão na sua cabeça e dizer, foi aqui, Jeová. Pega ele agora. Não se aperreie, não vou ele. Daqui a pouco eu vou ficar com medo de vir para a igreja. Né? Se você é especialista em alcoólico, você sabe que vinho bom é vinho velho. Meu irmão, tem vinhos por aí que o povo bota num barril, coloca num lugar escuro e passa anos para vender o vinho. Quanto mais velho está, melhor. E Isaías profetizando diz que o Senhor dos Exércitos faria uma festa e colocaria vinho envelhecido, ou seja, um vinho bom. Não é um vinho qualquer. E o plano de fundo do que Isaías está falando ali é salvação. Ele está apontando para Cristo, como se ele estivesse vendo Cristo em Caná da Galileia, no meio de uma festa de casamento. É por isso que eu não consigo não acreditar na Bíblia, meu irmão. Tudo aponta para Cristo. E ali, a gente vê que o povo pega aquele vaso pesado, enche de água. Jesus diz, todo, viu? Não deixe um pouquinho não, porque senão depois vão dizer que eu botei vinho e misturei com água. Então bote aí água até onde der. Lá vem os 6 vasos sem água. Quando chegam perto de Jesus, ele não precisou fazer a dança da chuva, ele não precisou dar grito, pular, marchar, nem pedir pix, porque tem gente que pede pix para dar profecia. Não sei se você já viu isso por aí, está na moda no Instagram. Mande o pix que eu profetizo sobre sua vida. Mande o pix que eu oro por você. Não. Não teve nada de alarde. Ei, amigo, vou orar agora e vai acontecer. Não. Simplesmente colocaram a água e o vaso diante dele. E o milagre aconteceu. Glória a Deus. William MacDonald, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que a água inconsciente, que a água não tem consciência. Irmão, eu fiquei assim, eu sou muito abestalhado, irmão, me desculpe. Mas eu fico viajando aqui na Bíblia, eu fico, meu Deus, que coisa profunda, meu Deus. Eu fico com fome disso aqui, eu fico querendo morder essa Bíblia. Se você corta é fogo, né? Mas eu fico querendo mais, querendo mais. Eu queria poder não dormir, para ficar a noite toda agarrada com esse livro aqui. Isso é bom demais, irmão. Se você não sente prazer nisso, meu irmão, eu não sei o que aconteceu com você. Tem algo errado, se conserte, convide Jesus para sua vida, porque viver com ele é bom demais. Glória a Deus. E William MacDonald diz, a água inconsciente viu o seu Deus e ruborizou-se, professora de português, ruborizou-se, o verbo ruborizar, porque ele usou ínclise,
Meteu o si depois do verbo infinitivo de ruborizou-se em ruborizar. Ruborizou-se vem de rubro. Ruborizou-se diz que a água ficou vermelha. Glória a Deus. A água é inconsciente, sem saber de nada. Ela viu Jesus e ela ficou vermelha. Ruborizou-se assim. Não precisou demorar. Espera um pouquinho, vim volta no barril para ele. Não, foi instantâneo. Os homens podiam fazer algo sim. Era encher as talhas de água, os 6 potes de pedra, encher os cilindros de água. Está aqui, pesado, é difícil, é. Mas Jesus fez aquilo que os servos não podiam fazer. E quando se convida Jesus para o negócio, Ele vai deixar você fazer a sua parte, mas a parte dele, Ele vai fazer a dele. Glória a Deus. Faça a sua parte, Jesus vai fazer a dele. Encha os potes de água, Jesus vai tornar as águas vermelhas. Glória a Deus. Ele vai ruborizar as águas. Ele vai ruborizar. A água é inconsciente vai ver o seu Deus e vai ruborizar-se. Vai ficar rubro, vai ficar vermelho, vai mudar o cenário, e não vai restar dúvidas de que foi Ele que agiu. Escute o que eu estou dizendo. Convide, faça a sua parte e veja que não vai restar dúvidas, que não foi coincidência, que não foi acaso, foi Jesus que fez. Porque Ele vai chegar para você e vai dizer: chama o mestre de sala, chama o chefe da festa, chama aí o departamento de eventos, Glória a Deus. para experimentar e ver se é bom. Como disse Isaías, era um vinho envelhecido. Como disse Isaías, era um vinho bom, era o melhor vinho. Glória a E o Deus. mestre de sala fica espantado e diz: mas rapaz, ô noivo, por que tu não colocou esse aqui primeiro? É melhor do que o outro. O costume tu não conhece. O costume é dar o que é bom primeiro, porque o povo está lá, consciente, entendendo o que está acontecendo. Eles experimentam, vão saborear. Mas agora, dias de festa, e tu me vem com esse melhor vinho. Era o melhor vinho. Convide Jesus. Ele vai ruborizar a sua vida. Ele vai transformar a água em vinho. Louvado é o teu nome. E isso é uma transformação, irmãos, que não tem como deixar dúvidas. Porque água é água, vinho é vinho. Ainda que as coisas sejam inconscientes como a água, elas vão enxergar o Deus delas e vão obedecer. Glória a Deus. Convide Jesus. Ele não vai deixar dúvidas para você de que foi Ele quem agiu. Glória a Deus. E para finalizar, estou terminando. Misericórdia, irmão. Quem botou esse relógio para correr? Isso é culpa do Iago. Quando eu for pregar no nosso domingo, tira a pilha. Veja lá. Concluindo, irmãos. Vocês lembram de Moisés? Que talvez tenha muita culpa nessas... Assim, uma culpa indireta, né? Mas as pessoas faziam as leis, as tradições e diziam: não, mas o nosso pai Moisés... E ele mesmo se teve para ficar com a... Usaram aquelas tábuas para purificação. E quando eu olho para Moisés, a primeira ação de Moisés para libertar o povo do Egito, qual foi a primeira praga? Transformou a água do rio Nilo em sangue. O primeiro milagre de Jesus transformou a água em vinho. Moisés, para libertar o povo do Egito, transforma a água do rio em sangue. Um milagre que é prejudicial às pessoas. Um milagre que é destrutivo. Mas Jesus, quando vai operar o primeiro milagre, e agora não para salvar um povo de uma nação, mas para salvar toda a humanidade, ele transforma a água em vinho. E agora não é mais um milagre destrutivo, mas é um milagre confortador, um milagre gracioso, um milagre que mostra e comprova que Jesus é a fonte da vida. Glória a Deus. E eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de hoje.
E dizer para vocês que eu estava com saudade do culto. Glória a Deus. Estava com saudade do culto. Tanto é que eu me perdi no tempo. Eu espero não ter cansado os irmãos. Mas que os irmãos entendam. Uma das identidades de Cristo, um dos sinais que João nos deixa, é que Jesus, Ele é a fonte da vida. Glória a Deus. Foi Jesus quem alegrou aquela festa. Com um vinho que só Ele poderia fazer, um vinho envelhecido, um vinho bom. Ele é a fonte. Esse era o projeto que eu tinha para falar nessa noite no sermão. Mas algo que Deus falou fortemente ao meu coração nessa noite está lá no começo, no verso 2. E eu repito para você nesta noite, para que você não esqueça. Glória a Deus. Convide Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que você não chore lágrimas amargas, convide Jesus. Glória a Deus. Convide. Porque ainda que o vinho acabe, Jesus está na festa e Ele vai resolver. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Não sei se existem pessoas não evangélicas entre nós, mas mesmo assim eu queria te convidar para aceitar Cristo como Salvador, para que Ele entre na sua vida, para que Ele entre na sua festa. Brilhante ideia é convidar Jesus, porque Ele tem poder para ruborizar a água e transformá-la em vinho. Glória a Deus. Existe alguém que queira Cristo como Salvador nessa noite? Não havendo, queria chamar o nosso evangelho de Natal para ele orar, fazer a oração final e em seguida estaremos interpretando a bênção dos apóstolos. Glória a Deus. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estava meditando a mensagem.